Olá pessoal, eu sou Ricardo Figueiredo, analista responsável por fundos imobiliários na Spit, e hoje vim trazer um vídeo para vocês muito legal para responder uma pergunta que eu tenho certeza que muitos de vocês estão se fazendo nesse momento. Como seria uma carteira de fundos imobiliários ideal neste cenário em que a gente está vendo que a taxa de juros Selic vai começar a cair? Então, a gente já viu o IFIX começar a reagir nos últimos meses. Vamos lembrar, o IFIX é o principal índice de fundos imobiliários na B3, nossa bolsa de valores. A gente veio de 3 meses consecutivos de alta, abril, maio e junho, o segundo trimestre, porque estamos aí neste cenário iminente de queda de taxa de juros. Isso já começou a destravar valor de ativo de risco. Fundo imobiliário é um ativo de risco. Como é que eu vou compor uma carteira de fundos imobiliários que surfará melhor esse cenário de menores taxas de juros? Isso é um gráfico onde eu vou preencher cada espaço desse com um perfil de fundo imobiliário, com um percentual que eu indico para você compor uma boa carteira de FIIs, e vou colocar a justificativa. Por que é importante você ter esse tipo de fundo imobiliário na sua carteira? Já prepara o material para ir anotando tudo, para você montar uma carteira de fundos imobiliários que vai com certeza extrair o melhor desse momento. Vou começar com as fatias menores. Vamos começar com a fatia que responde por 9,5%. Fundos de shopping. Fundos de shopping center. Vamos lembrar como é que a gente ganha com fundo de shopping center. Você tem um fundo imobiliário que é proprietário de diversos shoppings, as lojas destes shoppings pagam aluguel, então esse aluguel irriga o caixa do fundo imobiliário. Receita de estacionamento de shopping também irriga o caixa do fundo imobiliário. Você tem outras receitas que o shopping gera. Quiosques que estão espalhados ali nos corredores pagam aluguel, também remuneram os cotistas dos fundos imobiliários de shopping. Aquelas propagandas que você vê quando está andando no corredor de um shopping, às vezes são telões, em outras simplesmente são adesivos colocados em elevadores, por exemplo. Também remuneram, pagam e remuneram os proprietários do shopping, se o proprietário é um fundo imobiliário, para remunerar o cotista do shopping center. Fundo de shopping center, no momento mais agudo de pandemia, sofreu bastante o setor, mas vamos nos lembrar, as pessoas não simplesmente deixaram de ir aos shoppings por vontade. Era uma determinação naquele momento, né? Ninguém deixou de gostar de shopping center. A partir do momento que houve o controle da questão sanitária, os shoppings começaram a ser reabertos, o fluxo foi voltando e hoje a gente já tem uma normalização praticamente plena do setor. É óbvio que alguns shoppings ainda não retomaram as condições pré-pandemia, mas hoje a gente enxerga isso como questões mais pontuais na indústria. A maior parte, os bons ativos, muito bem localizados, já dominantes, consolidados, estes já deixaram essa questão da pandemia para trás e vem entregando resultados, inclusive surpreendendo o setor. O pessoal esperava aí um crescimento de aluguel, está crescendo mais. Esperava um crescimento de venda, está crescendo mais. De onde vem essas informações? Dos relatórios gerenciais desses fundos imobiliários, a gente consegue extrair essas informações de lá. Então, 9,5% da carteira em fundos de shopping. Minha preferência são por shoppings com localização mais demandadas, com áreas de influência mais irrigadas, com mais consumidores. Se possível, a gente ter alguma exposição, um pedaço do portfólio ali de shoppings, com alguma exposição para público com maior poder aquisitivo. Normalmente, esses equipamentos são mais resilientes, então isso eu também vejo de forma positiva. É bom a gente olhar o histórico de rendimentos. Quando a gente olha o histórico de rendimento de shopping, a gente vê que é rendimento crescente. Tivemos um hiato aí na pandemia, mas shopping center normalmente consegue repassar no lojista a inflação e até algum prêmio. Então, shopping, 9,5% da carteira. Próximo segmento representando 10% da carteira, renda urbana. Meu Deus, Ricardo, que segmento é esse? Eu diria que é um dos segmentos mais ecléticos que tem na bolsa em se tratando de fundos imobiliários. O segmento de renda urbana
urbana, como o nome já fala, a gente está falando de imóveis que estão ali na área urbana, preferencialmente, mas não são excludentes, preferencialmente em regiões metropolitanas, regiões mais adensadas, não que interior não seja alvo também, pode ser, mas o que caracteriza o renda urbana é o perfil de ocupação, que, como eu disse, é um perfil mais eclético, ele abraça muitos setores da economia. Então, dentro de renda urbana, a gente pode encontrar, por exemplo, operações de atacarejo. Vou citar algumas marcas que a gente vê dentro de fundo imobiliário, por exemplo, Açaí, você encontra em fundo imobiliário, Sam's Club, por aí vai. Você tem operações de supermercado, padrão, né, como Pão de Açúcar, tem dentro de renda urbana. Tem o varejo mais tradicional, não ligado a alimentos, uma varejista como a Lojas Renner, que é uma operação de loja de rua, não em shopping center. Você pode ver um imóvel desse dentro do renda urbana. Educacional, faculdades, escolas, renda urbana. Então a gente tem aí diversos perfis de operação que cabem dentro do renda urbana. Então a gente já tem uma diversificação muito legal em questão de atividade. Normalmente esses imóveis, a localização deles são localizações que são importantíssimas para os ocupantes. Uma operação de atacarejo, por exemplo, estar naquele local faz diferença para o negócio, ao invés de estar 2 quilômetros à esquerda, à direita, enfim. Essa dependência do local se reflete em contratos atípicos, que são contratos mais longos, contratos mais resilientes, com multas mais pesadas, então você tem mais previsibilidade de renda. Então 10% da carteira renda urbana é o segmento que eu gosto e que tem entregado um retorno bem interessante. Pensando em diversificação, mais uma vez, portfólios mais diversificados, tentando diminuir a dependência, seja de um determinado setor, seja de um determinado locatário, e a gente observa os contratos, duração desses contratos, quanto mais longos, melhores, quanto mais contratos atípicos, que são esses onde a gente tem multa mais pesada, também melhor. Endividamento, que é a alavancagem, eu gosto de endividamentos mais baixos, ainda que os contratos atípicos promovam um casamento aí, né? Eu tenho uma dívida, mas eu também tenho um contrato de locação atrelado a essa dívida que é tão longo quanto. Parece que está tudo muito bem casadinho, mas se eu tiver uma quantidade de dívida menor, eu prefiro. Renda urbana 10%. Próximo segmento, respondendo por 15% da nossa carteira, eles, os fundos de fundos. A sigla FOFs, Fund of Funds. Fundos de fundos. São fundos imobiliários, eles que não compram imóveis, também não compram dívidas ligadas ao setor imobiliário, eles compram cotas de outros FIIs. Eles fazem o que você, o que eu fazemos, compram cotas de outros FIIs. Só que aqui é um gestor profissional fazendo essa seleção, inclusive aproveitando para arbitrar um mercado que você provavelmente não tem condição de acompanhar ali todo o pregão para pegar alguma disfuncionalidade, para entrar em alguma operação que você não conseguiria, porque um fundo de investimento é um investidor qualificado por natureza e não necessariamente nós somos, né? As regras de investidor qualificado são muito claras, ou você tem uma certificação de mercado, ou você tem pelo menos R$1 milhão em ativos financeiros. Então, se tem um fundo imobiliário que é exclusivo para esse perfil, você consegue investir nele através de um fundo de fundos. O momento é muito especial para fundos de fundos, porque quando a gente vem de um momento mais duro para o mercado de fundos imobiliários, onde as cotas estão mais deprimidas, a gente consegue comprar com desconto. E se a cota do fundo imobiliário, que é um fundo de fundos, está negociando com desconto, por regra contábil, a maneira que você calcula o valor patrimonial dela, é como se você estivesse comprando tudo aquilo que está lá dentro com um desconto adicional. Vou explicar para ficar mais fácil para você. Imagine que você tem lá 100 fundos imobiliários negociados na bolsa e eles estão negociando com desconto em relação ao seu valor patrimonial. O que isso significa? É como se você estivesse comprando um veículo abaixo da tabela FIP. A tabela FIP é o valor patrimonial e eles estão negociando abaixo da tabela FIP. E aí você tem um grande veículo aqui chamado fundo de fundos, que ele faz o quê? Ele compra a cota desses 5 fundos. Vamos imaginar que ele é uma locadora de veículos. Ele foi lá e comprou cota desses veículos que estavam sendo negociados abaixo do valor patrimonial, abaixo da tabela FIP. Aí você está vendo que este fundo de fundos está negociando abaixo do valor patrimonial dele. Qual é o valor patrimonial dele? Qual é a tabela FIP dele? É o valor de mercado que ele está comprando. Já é um valor com desconto. O patrimonial, a tabela FIP desse fundo de fundos. E você está comprando mais barato. Então é como se você estivesse comprando toda essa turma aqui com ainda mais desconto.
A gente enxerga esta figura ainda nos fundos de fundos. E justamente para aproveitar essa oportunidade de encontrar ainda mais descontos nas cotas dos fundos imobiliários, é que nós temos 15% da nossa exposição em fundos de fundos. E aqui, gente, é importante outro item, né? A gente tentar ter estratégias complementares nas caixinhas. Então, por exemplo, fundo de fundos. Eu vou lá e compro um único fundo de fundos para minha carteira. A gente tenta montar a carteira com 2, pelo menos, que sejam complementares. Você abre a carteira deles, abra lá o relatório gerencial e você vai encontrar informações de composição. Este daqui gosta mais de logística, esse gosta mais de escritório. Veja, são estratégias complementares. Essa ideia de estratégias complementares a gente vai fazendo com cada um desses segmentos. Não precisa necessariamente sair comprando todos os fundos de uma vez. É uma construção. Mas é importante que você tenha essa ideia para você saber onde você quer chegar. Ainda que você comece com uma cota de um fundo de shopping, por exemplo, ou uma cota de um fundo de fundos, mas você já tem um plano de investimento. E quando você tem um plano, você não fica se perguntando, e agora? O que eu compro? O que será que está faltando na minha carteira? É só seguir o seu plano de investimentos. Então passamos pelo terceiro item, fundo de fundos, vamos para o quarto setor da nossa carteira, representando 18,5%, que é o segmento logístico, que ali no começo da pandemia sofreu também, mas depois, naquele primeiro momento, quando todos os ativos acabaram caindo bastante, mas quem entre os tijolos acabou se recuperando mais rápido foi o segmento logístico, porque ele se beneficiou do crescimento do e-commerce, que foi mais agudo ali na pandemia. O crescimento do e-commerce já é algo que vem acontecendo pelo menos uma década de forma bem acelerada. Ali na pandemia, o ritmo cresceu, o corredor apertou o passo no crescimento. E aí os ativos logísticos passaram a ser mais demandados. O Brasil já tem uma malha logística que ela é pequena e carece ainda de mais ativos de qualidade. Vou te dar um dado só, para você entender como a nossa malha logística é pequena. A ABL, área bruta locável, o espaço que a gente tem de locação logística no Brasil é menor do que em Atlanta, nos Estados Unidos. No Brasil é menor do que em Atlanta. E eu tô pegando tudo, tá? Se eu tirar os ativos que têm uma qualidade mais baixa, que não vão ser demandados por uma Amazon, por um Mercado Livre, por Magazine Luiza, porque esse pessoal procura os ativos de maior qualidade. O nosso estoque é ainda menor. Então a gente viu esses ativos destravando valor, acelerando, valor do aluguel crescendo, patamar de renda está num patamar muito interessante, mas a gente tem muito mais coisa para fazer, muito mais coisa. Vamos lá, a gente vai ver a taxa de juros cair, né? Taxa de juros caindo, a gente começa a ver a roda da economia girar mais. Há de se pensar que a atividade logística também ganha alguma atraçãozinha. Essa turma que ocupa condomínio logístico pode eventualmente e vai demandar mais área. Então a gente vai precisar de mais ativos logísticos. Vem mais desenvolvimento, o que já está pronto começa a capturar aluguel mais rápido. Então logística ali com 18,5% da nossa carteira. O que eu gosto? Localização sempre, gente. Localização é mandatário em imóvel, né? A gente tem aquela regrinha básica, né? O que é um bom imóvel? 3 fatores: localização, localização e localização. Então a gente preserva as boas localizações sempre. Qualidade. Ah, mas aquele ali, Ricardo, olha, ele tá tão baratinho, mas tá muito descontado. Dá uma olhadinha na localização dele. Você vai ver que aquele portfólio ele não tem uma localização premium. Então isso vai pro preço. Quando fica vago, demora mais para alugar. Quando aluga, tem que fazer mais concessão, dá mais desconto, dá mais carência. Por isso que a gente foca nos ativos de maior qualidade. O que é qualidade de localização na logística? Raio 30 quilômetros de São Paulo, que você está dentro de um cinturão onde você tem o maior mercado consumidor do Brasil. Então você tem as entregas mais rápidas. Sul de Minas ali, falando especialmente de Extrema, se desenvolveu como um polo logístico muito forte. E as regiões metropolitanas de diversas capitais, inclusive no Nordeste, no Norte, no Sul, também, inclusive por conta dessa aceleração que o e-commerce ganhou na pandemia, acabaram se tornando destaque agora. As empresas precisam atender essas praças também, então procuram se concentrar em regiões no cinturão da capital que a gente chama de região metropolitana. A gente olha para o Nordeste, algumas capitais, né? Recife, Salvador, interessantíssimo olhar. Para o Sul a mesma coisa, importante estar nessas regiões metropolitanas. Próximo segmento. Vocês acharam que eu estava com medo do bicho papão do home office? Não, não estou. 20,5% no setor de escritórios. Ah, Ricardo, eu não acredito.
Mas as pessoas estão no trabalho híbrido. Hoje estou aqui no nosso escritório, em um de nossos estúdios, né, preparando esse material para vocês. Mas amanhã estarei em casa, nesse revezamento, né, um pouquinho trabalhando no escritório, outro pouco em casa. E esse negócio do trabalho híbrido não atrapalhou o segmento do escritório? No primeiro momento, atrapalhou porque existia uma grande dúvida do que seria. E hoje isso já está muito claro para as empresas. O trabalho híbrido, ele não matou a função do escritório. Pelo contrário, né, quando você está no escritório, agora você tem mais necessidade de aproveitar muito bem esse momento, de estar mais perto das pessoas. Então a configuração do escritório acabou mudando, mais áreas de convivência das pessoas ali numa reunião, né, por exemplo, mais salas de reunião, do que efetivamente ali as mesinhas para todo mundo sentar e trabalhar, né? Isso continua existindo, por óbvio, mas essas áreas onde as pessoas se relacionam acabaram ganhando mais força, justamente por quê? Porque o escritório ganhou essa função de troca. E aí a gente volta para o fundamento, para a pedra fundamental do investimento imobiliário. Localização. Eu tenho que preservar, tenho que escolher os imóveis de melhor qualidade nas boas localizações. Como é que a gente preenche essa fatia aqui? Olhando o que existe de bom de escritório nas boas localizações. Boa localização, São Paulo, Faria Lima, região da JK, Vila Olímpia, Itaim Bibi. Essa parte é muito forte. A Paulista vem enxugando vacância, vem se recuperando. A gente precisa ficar de olho, ainda é algo muito embrionário, está se desenvolvendo, mas a gente vê um grande corredor se desenvolvendo ali na Rebouças. Isso é mais para frente. Para o momento atual, são esses segmentos que eu citei para vocês. Existem outras regiões que obviamente sofreram na pandemia, mas a gente consegue observar ativos que são mais defendidos dentro dessas regiões. Falo especialmente de Chucre Zaidan. Tem ativo pontualmente ali dentro, que ele está na Chucre Zaidan sim, mas ele está numa condição melhor do que a concorrência. Seja porque o prédio possui certificações que são demandadas por perfis específicos de locatários, então ele se larga na frente da concorrência, preserva mais os seus locatários, consegue segurar mais preço de aluguel, ou mesmo ele está muito mais próximo, praticamente vizinho, de transporte público, de serviços que facilitam a vida do usuário ali daquele empreendimento. Então tudo isso entra na conta na hora que você vai selecionar onde instalar uma empresa. Por isso que a gente precisa observar muito bem o prédio, a região, o entorno, o que ele está oferecendo ali para quem está colocando a empresa naquela edificação. As boas localizações a gente procura preservar e cuidado com as localizações mais difíceis, porque quando a gente começa a observar ativos que estão mais descontados, né, cuidado com o PVP, o preço da cota sobre o valor patrimonial para fundo de tijolo, ele pode passar uma informação de desconto que parece que é dinheiro no chão e não é bem assim. Cuidado para fundo de tijolo com essa variável. Tem algumas regiões que a vacância está alta e ela permanecerá alta. Se enxugar vai ser numa velocidade muito menor. Há um custo de você dar muito desconto para os locatários. A região é um pouco mais complicada. Então quando você vai mais para o extremo sul da região de escritórios de São Paulo, região de Santa Amaro, por exemplo, Chácara, Santo Antônio, temos que ficar de olho nisso. Regiões mais secundárias, como por exemplo o mercado de escritórios em Alphaville e São Paulo, também a vacância alta, muita concessão para o locatário se instalar ali. A gente precisa preservar as boas e tentar evitar ali essas regiões, né? Minimizar a presença delas, essas regiões mais difíceis, em nossas carteiras. Fundos de escritório mostrando que eu não tenho medo do bicho-papão do home office, 20,5% da nossa carteira. E aí falta o maior espaço aqui, maior alocação nessa carteira que eu sugiro para vocês, é o grupo de fundos de papel ou fundos de CRI. Você vai encontrar com esses dois nomes, tá? Porque CRI é o tipo de papel que é predominante nessa carteira. O CRI é o certificado de recebível imobiliário. É uma dívida. Quando você compra o CRI, você pode investir num CRI direto para você. Você estaria comprando um produto de renda fixa, de crédito privado. Mas quando você faz isso através do fundo imobiliário, no fundo de papel, você tem uma série de vantagens. Primeiro é que você diversifica, né? Ao invés de você comprar um CRI, você pode comprar uma ou mais cotas de FIIs que vão te expor a 80, 100, 150
dependendo da quantidade de fundos de CRI que você comprar, com 2 ou 3 na sua carteira, você pode ter mais de 100 CRIs, CRIs diferentes. Olha como você pulverizou o teu risco de crédito, porque é uma dívida. Qual é o teu grande risco aqui? O calote. Eu não receber essa dívida. Então, se eu tenho uma operação só, meu risco está concentrado. Mas se eu tenho aí 3 fundos imobiliários, por exemplo, somam 90 CRIs, olha só que beleza. Eu pulverizei meu risco. Pode acontecer de uma operação dar problema? Pode, mas vai pesar muito pouquinho para mim. Quando a gente investe em crédito, a gente tem que buscar isso, pulverização. Pense, por exemplo, num banco. O banco toma calote também. E nem por isso ele deixa de ser extremamente rentável. Por quê? Porque ele não está emprestando para 1, 2, está emprestando para milhares. Então, uma certa quantidade de calotes, inclusive, já está no plano de negócios dele. Quando nós pulverizamos o nosso investimento em crédito, a gente pode considerar que, eventualmente, uma ou outra operação pode dar algum problema, pode dar algum susto. As operações têm garantia. O gestor vai exercer a garantia ali, depois vai tentar monetizar essa garantia, transformar em dinheiro. Imagina que a garantia é, por exemplo, uma laje num prédio qualquer. Você não comprou um fundo de CRI porque você queria a laje. Você comprou porque você queria receber o dinheiro. Ah, mas deu problema, o fundo ficou com a laje. O gestor vai monetizar aquilo. Como ele vai monetizar isso? Ele pode vender a laje. Vendeu, pegou o dinheiro, pronto, o fluxo voltou, distribui para os cotistas. Em fundo de CRI, alguns aspectos são muito importantes na análise, para eu escolher aqueles fundos que vão compor a minha carteira. O primeiro fator que eu chamo a atenção é o risco do crédito que eu estou correndo. Isso está intimamente ligado à taxa que é esperada de retorno de dividendo daquele fundo. Então, às vezes, você olha para um fundo que está lá, a carteira de CRIs desse fundo está precificada ao equivalente a IPCA mais 13% ao ano. E a do outro fundo está precificada a IPCA mais 8,5% ao ano. Parece tentador, né? O IPCA mais 13 parece ser uma opção muito melhor. Vamos olhar com cuidado. Não tem almoço grátis no mercado financeiro. Fatalmente, você está correndo mais risco nesse IPCA mais 13. Tem mais risco de calote ali. Então, eu entendo que dentro dessa fatia, a maior parte tem que estar naquele perfil que a gente chama de high grade, ou pelo menos no middle risk. Né? High grade, mais qualidade de risco de crédito. Middle risk e um risco intermediário. A turma do high yield, eu detesto esse nome, né? Na verdade, ele é high risk, ele tem mais risco. Se tudo der certo, ele será high yield, ele já vai gerar um yield, um dividendo maior. Se ela estiver na sua carteira, se você genuinamente tem esse perfil de risco, para tomar um risco adicional, vai ser uma fatia pequena, não vai ser carro-chefe. Aí você vai olhar para indexador. Tem carteira que está mais indexada à inflação, então ela paga a inflação mais uma taxa. Já outras carteiras estão mais indexadas ao CDI, então vai te pagar o CDI mais uma taxa. O que vai acontecer com a taxa Selic? Ela vai começar a cair. O que vai acontecer com o retorno do CDI? Será menor. Ah, então eu devo fugir do CDI? Calma, a taxa Selic não vai cair de 13,75 para 8 em 2 meses. Não é esse o movimento. Vai ser um negócio paulatino, devagar. Não acho que devamos desconsiderar este perfil ainda. Inflação mais, eu entendo que é uma alocação que deveria ser predominante na carteira. Por quê? Porque estruturalmente preserva mais poder de compra do teu valor ali investido, porque ela está repondo a inflação mais uma taxa, repondo a inflação mais uma taxa. O rendimento será maior, ou eu tomar mais risco e essa taxa for maior, ou se a inflação for maior. Mas eu não vou querer também que a inflação seja muito alta, não faz sentido, né? Entra um pouquinho mais no meu bolso do investimento e sai um montão por conta da inflação. Se a inflação é um pouco menor, o rendimento deste produto de investimento será um pouco menor? Será. Mas só que beleza, a gente está num ambiente de inflação menor. Isso é melhor para outros investimentos. E a gente sabe que a inflação sobe e desce, é cíclico. Então não dá para deixar de ter este tipo de investimento. Então eu prefiro ativos de maior qualidade, olho quem é o devedor, qualidade de risco de crédito é importante, diversificação máxima e entre indexadores, acho importante ter uma mescla, mas ainda acredito que a fração de exposição à inflação, ao IPCA, deva ser maior. E com isso a gente fecha aqui os 100% da nossa carteira ideal de FIIs para esse momento. Note que fundo de papel 26,5%, só para você ter uma ideia, o IFI
IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, ele é uma cesta de fundos imobiliários, não é? Ele tem mais de 40% em fundo de papel. Então aqui a gente até que está mais leve em fundo de papel, tentando capturar mais retorno nessa turma aqui que tende a reagir na frente. Foi isso, inclusive, que a gente viu nos últimos 3 meses, em cenários que o juro vai caindo. Quando o juro vai caindo, tijolo e fundo de fundo anda na frente. Isso não quer dizer que você tem que deixar de ter fundo de papel. Parte estrutural da tua carteira é importante ter, mas veja como a gente já tem, isso aqui não é de agora, a gente já tem, quem me acompanha há mais tempo sabe, já tem uma posição mais comedida, por isso que essa carteira vem entregando retorno de forma consistente acima do IFIX, uma carteira que já tem mais de 2 anos de vida. Só esse ano, até o final de junho, ela passava de 14%, estava mais perto de 15%, passava de 14%, contra um IFIX que estava ali ao redor de 10% acumulado até o dia 30 de junho. Então é uma carteira que é claramente vencedora. No último mês entregou um dividend yield que anualizado passava de 11,5% ao ano, 0,92% no mês, isento de imposto de renda, maravilhoso. Então é uma carteira que é vencedora. Assim, eu espero que você estruture a sua carteira de investimentos em fundos imobiliários para surfar melhor esse cenário de queda de taxa de juros que a gente espera que comece em breve. Com isso eu encerro esse material, espero que tenha sido super útil para você. Um abraço e até a próxima!